Boa noite a todos que estão neste momento assistindo a este momento em que quero me dirigir especialmente para os casais da Igreja de Osasco. Paz do Senhor para todos. E gostaria de falar para os amados irmãos, em especial aos casais, sobre este momento que nós estamos vivendo de isolamento social, a pandemia e enfim. E sabiam vocês que o isolamento pode gerar conflito entre os casais? E a Bíblia diz o seguinte em Eclesiastes 4, versículo 9, o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quer dizer, a palavra de Deus já nos fala que o isolamento em si não é bom. O isolamento social pode causar uma série de problemas, entre eles a ampliação dos conflitos familiares, o conflito entre o casal. O fato de um indivíduo estar confinado próximo a seu cônjuge pode gerar a possibilidade de não saber como lidar com problemas que envolvem o relacionamento. Sabiam vocês, irmãos, que os problemas são muitos em nosso dia a dia e envolvem os filhos, o dinheiro, a rotina da casa, os quais um dos dois não está acostumado a viver diariamente. E muitas vezes o casal já está vivendo um acúmulo de problemas não resolvidos. E o distanciamento social, o confinamento, pode funcionar como uma espécie de gatilho a todos esses problemas. Então, sabem que toda e qualquer discussão pequena que seja se transforma em um motivo muito grande. E isso, amado, faz com que os hormônios do prazer e do bem-estar, como a serotonina, como a dopamina, tenham uma redução na liberação, fazendo que o indivíduo fique mais irritado, fique mais agressivo. Daí surgem dificuldades para lidar com estas questões do isolamento. Mas como, então, evitar o problema durante o confinamento ou a quarentena entre o casal? Sabemos que não existe um relacionamento sem dores. Mas, mesmo que sejam pequenos os seus efeitos, vão ser destrutivos. Existe saída para um bom relacionamento? Claro que existe. E eu quero falar aqui de uma primeira saída que nós, como casais, devemos praticar, especialmente nesse isolamento, que é melhorar a comunicação. Sabem você que grande parte das dificuldades de um casal tem uma certa raiz na forma como o casal se comunica? Existem comportamentos na forma de como se comunicar que não ajudam nada no relacionamento. E sabem vocês que a comunicação é a chave para o desenvolvimento de um relacionamento saudável entre marido e mulher. Quando isso ocorre, cria-se um ambiente melhor. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá o seu fruto. Quer dizer, a língua, as palavras têm um grande efeito. Então a intimidade está ligada com a disposição e a capacidade de comunicar-se. Mas o problema maior está na falta de comunicação. E a maioria dos casamentos estão na crise, porque
não resolvem seus problemas de comunicação. Sabe que algumas pessoas tomam atitudes e não querem falar, não querem resolver os seus problemas. Mas, para nós comunicarmos bem no casamento, temos que desenvolver pelo menos 3 fatores: ouvir, falar e entender. Esses 3 fatores. Mas gostaria de começar com o fator de falar. Nenhum casamento, aliás, pode crescer e se aperfeiçoar a menos que o casal gaste tempo para falar um com o outro. Falar um com o outro. Por si, o homem fala menos que a mulher. Mas falar envolve o uso de palavras, e as palavras, como diz a Bíblia, têm grande poder. A morte e a vida estão no poder da língua, diz em Provérbios 8:21. As palavras podem criar ou destruir, prejudicar ou ajudar uma pessoa. Portanto, nós devemos prestar atenção naquilo que falamos. Devemos escolher cuidadosamente as palavras. Lembremos que palavras pesadas machucam e palavras gentis curam. Quer dizer, escolhamos as nossas palavras. O segundo fator de uma boa comunicação está em ouvir. Sabia, irmãos, que muitos casais concentram-se tanto em deixar seu ponto de vista em uma conversa que acabam por deixar de atender e cultivar a arte de ouvir. Ouvir pode ser definido como não pensar naquilo que vai responder quando a outra pessoa acaba de falar. Sabem vocês que dizem os especialistas que enquanto a outra pessoa está falando, eu já estou pensando naquilo que vou responder. Quer dizer que eu vou gravar as primeiras palavras daquela pessoa que me falou. O resto eu vou ignorar porque estou pensando em responder. Se você se preocupa tanto com aquilo que vai dizer, mais do que com aquilo que o outro está falando, deixará de lado a real importância da comunicação. Isso acontece na maioria das pessoas. Ouvir é concentrar-se no que o companheiro ou companheira está dizendo, do que concentrar-se no próprio ou na própria mente do que eu quero falar. Ali está o grande problema de mal entendido, porque nós não sabemos ouvir. E a maioria dos problemas, das discussões, vem por isso. Um terceiro fator é entender. Agora que eu falei, agora que eu ouvi, eu tenho que entender. Posso ouvir, mas não entender. Devemos tentar compreender não apenas o que o nosso cônjuge está falando ou está dizendo, mas o porquê essa pessoa, meu cônjuge, meu amado, minha amada, está falando o que o instou a falar aquilo. Devemos procurar entender o porquê das decisões do companheiro ou companheira, ou a razão por que ela está dizendo ou ele está dizendo isso. Há algo por trás disso. Sabe que é inacreditável como as pessoas se dispõem a mudar a partir do momento em que são compreendidas. Então, na comunicação, amado, que é o nosso maior problema entre casais, 3 fatores, lembrem-se: falar, ouvir e entender. Uma outra questão que nós devemos de lembrar nesta quarentena ou isolamento entre o casal, mudar a rotina na casa.
Sabia você que o relacionamento é feito de duas pessoas, ou seja, dois precisam colaborar na rotina e ações da casa, os dois. Nesse período de isolamento, o casal precisa de parcerias, pensar no coletivo, a fim de que ninguém se sobrecarregue. Geralmente a mulher, é o trabalho da mulher a casa. Mas se o marido não fizer nada, alguém vai ficar esgotado. Veja quais são as suas habilidades e a habilidade do seu parceiro. E divida as tarefas. Faça um trabalho em conjunto. Isto é, a rotina da casa. Uma outra questão para ajudar é ter um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Mesmo no meio deste turbilhão de problemas, o casal deve encontrar um tempo de qualidade, um tempo a sós, um tempo a dois, em que se fale coisas preciosas. Se você não encontra tempo para investir no seu relacionamento, provavelmente vai precisar achar tempo para resolver a doença que levou ao desgaste desse casamento. Ter um tempo a dois, ter um tempo em que os dois se encontrem. Mas vem ter um tempo para namorar. E uma outra questão é ter espaço, ou deixar um espaço individual. Todo ser humano precisa de um espaço, um momento em que organiza sua própria vida. Ninguém pode estar pronto totalmente para o outro se não se sente completo a si mesmo. E neste ponto, amados, é importante aprender a dar espaços ao outro para assim se tornarem melhores indivíduos. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós não damos espaço para o nosso cônjuge. Estamos pegando o pé direto. Isso não é bom. Mesmo aqueles casais que se sentem mais próximos precisam dar algum espaço para ficarem sozinhos. E esse tempo pode e deve ser usado para o crescimento individual. Se seu relacionamento é uma prioridade, não vai ficar procurando encaixá-lo na sua agenda, mas vai encaixar sua agenda no seu relacionamento. Em tempo de isolamento social, a chave para um bom relacionamento: escute, dialogue, negocie. Dois será mais forte no enfrentamento de qualquer situação que um sozinho. Por isso que a palavra de Deus nos fala, dois é melhor que um. Amados, espero que se lembrem de aquilo que eu acabo de falar para vocês. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Amém.